Olá, pessoal! Em mais um podcast Elas Líderes, vamos debater sobre a maternidade e trabalho. Mesmo com as mulheres ocupando muito espaço no mercado de trabalho, a maternidade ainda é vista como um desafio. Observamos que muitas vezes as mulheres carregam uma dupla jornada e elas são, em maioria, as únicas responsáveis pelas tarefas domésticas e cuidados com os filhos. Por isso, trazer a discussão sobre esse tema é um importante passo para garantir às mulheres o apoio necessário para superar os desafios da relação entre a maternidade e a vida profissional. Para falar sobre o assunto, chamamos a gerente de marketing da Gavi Resorts, Mariana Hipólito, mãe do Pedro, de 5 anos. Mariana, quais são os principais desafios entre a maternidade e o trabalho? Então, maternidade. Eu sempre falo, assim, claro que não tão mais de brincadeira mesmo, que de todas as loucuras da minha vida, ser mãe foi a maior delas, né? E aí, quando você pensa em maternidade e trabalho, é um equilíbrio emocional. Por quê? Desde quando eu engravidei, em 2016, já foi complicado, porque eu trabalhava em São Paulo, e aí meu ex-marido morava aqui em Goiânia, então eu tinha que ficar nessa ponte aérea. Eu ia para São Paulo toda segunda e às vezes voltava na quinta ou na sexta. Aí passava final de semana aqui, porque aí tinha que organizar enxoval e tudo. E desde que o meu filho nasceu, eu fiquei de resguardo, né, ali os 40 dias de resguardo, e logo em seguida eu passei num processo seletivo muito bom do Tribunal de Justiça e já voltei a trabalhar. Então, assim, desde muito neném ali, de 2 meses mais ou menos, eu já estava no mercado de trabalho e, graças a Deus, minha mãe se dispôs a ajudar, né, a cuidar dele, mudou, veio da cidade que ela mora, do interior para cá, para me ajudar com ele. Então, ela ficava com ele, mas, assim, eu me sentia muito ausente. E, assim, até hoje, né? Hoje ele tem 5 anos de idade e eu nunca parei de trabalhar, mas eu fui entendendo com o passar do tempo que era importante eu ter um tempo de qualidade com meu filho. Então, assim, se eu tô no horário da natação dele e eu vou levar ele para natação, eu vou participar da natação, eu vou assistir a aula dele, porque ele vai ali, de vez em quando ele olha para mim, ele vê que eu tô olhando, então, querendo ou não, é 1 hora que eu tô ali focado em uma atividade com ele, que ele sente isso. E às vezes a correria de trabalho é muito grande e ele acaba cobrando também. O meu, particularmente, cobra muito, sabe? Porque você só fica no celular, porque você só trabalha, porque você não tem tempo para mim, porque você só viaja. Então, assim, a gente vai entendendo que é importante trabalhar, claro, né? Até mesmo para isso servir de exemplo para o filho. Mas também é importante aquele momento que você tá com ele ali, você realmente ter um tempo de qualidade com ele. Às vezes é deixar o celular um pouco de lado, é sentar no chão para brincar, ou é assistir o vídeo que ele tá assistindo ali no YouTube, ou filme no Netflix. Então, assim, é desafiante, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje. Mas é também maravilhoso. Eu falo que maternidade também é uma coisa assim que, meu ponto de vista, é que toda mulher deveria ser mãe para realmente sentir o amor, né? Que é o amor de ser mãe, assim. Além de ser muito gratificante, é um sentimento que é único. Então, a gente vai aprendendo a conciliar uma coisa com a outra. Como a Gavi Resorts apoia essa sua relação entre a maternidade e o trabalho? Então, a Gavi, ela é uma empresa bastante flexível. Assim, quando eu preciso sair para resolver alguma coisa com meu filho, ou às vezes eu tenho o compromisso de 2 vezes na semana levar ele para natação, então eu chego na empresa 1 horinha mais tarde do meu horário. A empresa em si, eu acho que a diretoria ali, né, nossa presidência, nossa diretoria é bem flexível com essa parte, né, com relação à mãe, de que quando a gente precisa, a gente tem a liberdade de sair para fazer o que precisa e eles não cobram isso, né, porque eu acho que realmente o que importa para a empresa é a nossa entrega. Se a gente estiver entregando,
Se você vai sair 1 hora mais cedo, ou chegar 1 hora mais tarde, ou às vezes deixar de vir um dia porque o filho está doente, ou porque não tem com quem deixar o filho, isso não é um problema para a empresa. Contando que a gente entregue o que de fato precisa ser entregue. De que forma a maternidade pode ser um impulso no desenvolvimento profissional da mulher? Eu entendo que uma mulher, depois que ela é mãe, ela se torna ali uma leoa mesmo, sabe? Em termos de querer dar o melhor para o filho, de defender o filho e, acima de tudo, de ser um exemplo para o filho. Eu brinco que eu tenho uma história muito engraçadinha com o Pedro, que é assim, eu estava fazendo um curso uma vez e ele já estudava. Antes da pandemia, ele ficava no integral já na escola, porque eu sempre trabalhei e nunca tive babá. Então, 3 vezes na semana ele ficava no integral. E aí, nesses 3 dias, eu fazia um curso à noite. Quando o curso acabou, ele era muito pequenininho, mas ele já falava muito, conversava muito. E aí eu lembro que ele falou assim, eu falei pra ele, filha, acabou, agora a mamãe vai ficar com você à noite e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, mamãe, mas e agora? O que você vai fazer? Eu falei, não, filho, à noite a mamãe vai ficar com você. E eu vou falar pros meus amigos que você faz o quê, mamãe? Aí eu falei, como assim? Porque eu falo pros meus amiguinhos que você estuda à noite, mamãe. E era gostoso, né? Aquele jeitinho dele de falar todo errado e tal, porque ele tinha, sei lá, 2, 3 anos. E aí eu entendi que realmente, assim, a gente é um exemplo pros nossos filhos. Então, além de querer dar o melhor, além de realmente querer cuidar, eu acho que é isso, sabe? É você ser uma referência pro seu filho desde sempre. É ele ter orgulho de falar que a minha mamãe trabalha na Gave, porque ele enche a boca para falar, porque assim, ele imita o Gustavo Lima nas propagandas e ele fala do nosso diretor, que acaba que eu falo muito no Manuel, então às vezes eu tô ali no telefone e ele fala, mamãe, você tá falando com o Manuel? Às vezes ele fala umas coisas engraçadas, eu filmo, mando, sabe? Brinco, chefe, olha aí, ó, o que o Pedro tá falando. Então, assim, ele entende que eu tenho essa responsabilidade aqui dentro da empresa, sabe? E isso para ele é um exemplo. Eu tenho certeza que isso é um exemplo. E como é liderar uma equipe e ser mãe ao mesmo tempo? A maternidade ajuda? Então, eu falo que liderar uma equipe é difícil, mas ser mãe é difícil ao quadrado. Mas uma coisa ajuda a outra, né? Eu acho assim que depois que a gente é mãe, a gente enxerga o mundo de uma maneira diferente, a gente entende mais os nossos pais, e quando você entende mais ali realmente o que os seus pais queriam para você e que é o que você quer para o seu filho, acaba que é o que você quer para sua equipe também, sabe? Você quer que a sua equipe desenvolva, você quer que a sua equipe cresça, pelo menos assim, né? Eu particularmente sou assim. E por mais que de vez em quando a gente dá uma surtadinha, né, assim, porque é igual com filho, né? Filho você vai falando, não pode, não pode, não pode, até que você tem que dar uns esporros. Eu não sou muito a favor de bater, não, mas eu deixo de castigo, eu brigo, eu falo, eu tiro a televisão, eu coloco na cadeira da meditação. E a equipe é do mesmo jeito ali. Às vezes você vai falando, vai chegar um momento ali que realmente você tem que sentar todo mundo e falar, então, o que tá acontecendo de errado, sabe? Você tem que meio que fazer um papel de mãe mesmo. Mas eu acho que uma coisa ajuda muito a outra. E às vezes também a troca que a gente tem ali dentro com os colaboradores da equipe me faz uma mãe melhor. Porque às vezes eu vejo muito de mim no outro ou do outro em mim. E isso vai fazendo com que a gente se torne seres humanos melhores. Dando continuidade ao nosso podcast, Elas Líderes, vamos conversar agora com a Sheila Rocha, gerente operacional do Salinas Premium Resort e mãe da Valentina, de 13 anos, que vai dividir com a gente um pouco da sua história de trabalho e maternidade. Sheila, você pode nos contar um pouco da sua história na Gave e da maternidade?
Meu momento com a Gavi, ele começou num período onde tudo era incerteza, que foi a pandemia. Eu tinha alguns projetos, algumas consultorias em andamento e por causa da pandemia foi tudo finalizado, né? Voltamos a morar na casa da minha mãe em Goiânia e foi uma loucura, porque tudo que a gente queria era ficar perto da família, mas ao mesmo tempo a gente queria a liberdade, né? O direito de ir e vir. Eu precisava mostrar, eu estava com uma criança, né? Então eu precisava mostrar para ela o lado bom de tudo isso. E dentro de casa a gente fazia tinha várias ideias, tentando esquecer um pouco o problema. E a Gavi surgiu nesse momento em que eu recebi a ligação, a gente estava sem saber o que ia acontecer no dia seguinte, né? A gente não sabia nem se a gente ia ter os que a gente amava próximo da gente. E eu aceitei esse desafio de entrar inicialmente no departamento de compras, né? Eles estavam fazendo a implantação do resort no Pará e eu entrei para essa função de fazer as compras do mobiliário. Então foi muito bacana porque eu fiquei trabalhando de home office inicialmente e eu chamei ela para trabalhar comigo. Eu tinha 3 computadores, um com o projeto em si, o outro com uma lista de itens e quantidades que era necessário comprar e um terceiro computador com a lista de fornecedores, e-mails, tudo aberto. E eu coloquei ela do meu lado, né, até para a gente ajudar a passar o dia da criança. Coloquei ela do meu lado e chamei ela para me ajudar. Então foi muito bacana esse processo, porque ela participou desde o começo. E logo depois que foi feita essa finalização, eles me ofereceram a mudança para o Pará para fazer a implantação desse resort e para me tornar gerente operacional desse resort. E sempre ela comigo, desde o começo. Você sente algum julgamento externo pela sua escolha profissional versus maternidade? Hoje nem tanto. No começo foi bem difícil. Uma época que a gente morava em Cuiabá, eu trabalhava de carteira assinada na parte da manhã. À tarde eu tinha as minhas consultorias, meus treinamentos, e à noite eu dava aula na universidade. Então, não era simplesmente chegar na universidade, dar uma aula, 2 aulas e ir embora. Eu tinha 6 matérias, era o máximo que o MEC permitia na época. Então, era gestão de pessoas, hotelaria hospitalar, relacionamento com o cliente, governança, recepção, o turismo em si. Então, assim, e cada turma tinha 100 pessoas. Era uma loucura. E além de tudo isso, eu passava o dia todo fora de casa. Quando eu chegava em casa, eu ainda tinha que fazer a parte mãe. Quantas e quantas vezes eu cheguei em casa, já estava dormindo, né? Aquela história que a gente sempre conhece. E quando saía de manhã, ainda estava dormindo. Então, o julgamento era muito pesado. Mas eu tinha um objetivo. Eu queria passar por todos os setores que eu pudesse. Eu queria conhecer, ter o máximo de informação que eu pudesse. Então, era o tempo inteiro dedicado mesmo, integralmente, para a minha profissão. Porque a única maneira que eu enxergava na época de dar um futuro melhor a ela era me sacrificando naquele momento. Então, eu recebia muito julgamento. Hoje nem tanto, hoje ela já está com 13 anos, então para ela é mais fácil de entender essa ausência e hoje eu aprendi a controlar melhor o meu tempo. Então, mas ela cresceu comigo também. Uma coisa que eu sempre passo para ela, faça o que tem que ser feito para você chegar aonde você quer chegar. Mesmo que para isso exija um sacrifício por certo tempo. Então, hoje está mais leve. Eu ainda tenho esses desafios, né, pela escolha da profissão, mas hoje nada se compara. Alguém ainda fala, olha, mas tá demais, dá um tempo, puxa o freio de mão. Mas hoje eu tenho ela comigo o tempo inteiro e eu sempre converso com ela sobre isso, sobre essas escolhas que a gente faz. Então hoje tá bem mais suave. Mas no começo eu passei poucas e boas assim. Sheila, você teve que mudar de cidade por conta do seu trabalho. A maternidade pesou nessa decisão? Como resolveu tudo diante dessa oportunidade?
sempre pesa, né? Você tirar uma criança do convívio que ela já tem há anos, na mesma escola, com os mesmos amigos, na mesma casa, né? Com a tia que fica com ela em casa, que dá todo o suporte. Então é muito difícil. Mas assim, como eu acho que desde que ela nasceu, a gente sempre muda, né? Porque os projetos, a gente nem sempre encontra tudo na mesma cidade. Para mim já tá sendo mais fácil agora. Porque quando eu falo para ela, até dessa última mudança que a gente fez pro Pará, quando eu cheguei para comunicar ela, falei: olha, minha filha, surgiu uma oportunidade da gente mudar pro Pará. E de novo, ela, mãe, vamos. Mas minha filha, é longe. Olha só, a gente não vai poder ver a vovó, a gente não vai poder voltar para casa sempre, vai ficar distante dos seus coleguinhas. Mãe, vamos. Se não der certo, a gente volta. Então assim, ela já tá com o discurso meio pronto e então não perder a oportunidade. Mas não é fácil, porque chegar numa cidade nova, sem conhecer nada, você ter que iniciar tudo de novo, né? As malas, as coisas, cada vez que você muda de um lugar, você deixa um pouco das suas coisas para trás, então você tem que começar a construir tudo de novo. Mas eu acho que de tudo isso, o que ela está levando de experiência, de cultura, de oportunidade de viver outros mundos, está sendo fantástico. Eu não me arrependo absolutamente de nada e eu tenho certeza que ela também não. Porque nós, graças a Deus, nós sempre conseguimos montar essa rede de apoio que me deixa tranquila quando eu saio de casa, né? E quando eu volto também, eu consigo descansar, eu consigo viver esse momento com ela. Então é muito gratificante e tá tudo resolvido. Eu acho que tá sempre tudo resolvido. Se a oportunidade aparece pra gente, só tem uma pessoa aqui no mundo que vai me dizer que não vou aceitar essa oportunidade. E é justamente a minha filha. Porque o dia que ela falar pra mim: mãe, eu não quero ir, então eu também não vou. Isso é uma coisa que nós temos bem claros, porque sem ela não tem oportunidade. Nós vamos construir uma nova oportunidade aonde a gente estiver, mas sem ela não tem a possibilidade de eu mudar novamente. E o que significa para você ter flexibilidade entre o trabalho e a maternidade? Flexibilidade para mim hoje é levar e buscar minha filha na escola. Essa é uma condição que eu nunca abri mão, porque são 15 minutos, 10 minutos que nós estamos ali no trânsito, nós vamos conversando, cantando. Ela me conta o que aconteceu com ela nesse período, eu conto para ela o que aconteceu no meu trabalho e é um momento nosso e que eu acho muito importante para que a gente consiga terminar o dia. Mas mais do que isso, quando eu paro para pensar sobre flexibilidade, eu penso muito sobre responsabilidade. A responsabilidade com o que você faz com o seu tempo. Porque a gente pode ter todas as flexibilidades, a empresa pode falar: olha, você entra e sai a hora que você quiser, você não precisa bater ponto, desde que você cumpra o que foi proposto. Só que peraí, eu chego, eu saio a hora que eu quero, eu trabalho, vamos dizer assim, quando eu quero, mas será que está sendo produtivo? Será que você está conseguindo exercer a maternidade da melhor forma e desempenhar a sua função da melhor forma? Então eu penso muito na flexibilidade com essa questão de responsabilidade, para assumir a responsabilidade enquanto você estiver no seu ambiente de trabalho e dentro daquele horário proposto, você fazer o melhor que você pode fazer. Porque você fazendo isso dentro do seu trabalho, a probabilidade de você levar o trabalho para casa é muito menor. Então, consequentemente, você consegue se dedicar mais quando você está em casa. Você consegue dividir bastante as funções. Você consegue descansar sua mente, né? Fazer outras atividades. Então, a flexibilidade, eu acho que depende única e exclusivamente de nós. É saber dividir o momento trabalho, o momento da maternidade e quando tivermos em cada uma das funções, né, fazer o melhor, para que um não pese no outro. E é claro que situações diferentes, elas vão acontecer, vai ser necessário sair de vez em quando, porque aconteceu alguma coisa, alguma eventualidade, mas você vai poder sair tranquila, você vai poder ter essa flexibilidade, porque você faz o seu trabalho responsável. Qual o seu conselho para as colaboradoras que enfrentam esse desafio entre o trabalho e a maternidade? Muito legal essa pergunta. Eu já me fiz ela várias vezes.
Mas uma vez eu assistindo uma palestra, o palestrante disse que ele estava com um filho pequeno e em meio a contratos e gente em casa, e o filho sempre, meu pai, vem brincar comigo. O pai, meu filho, agora eu não posso, eu estou em reunião, eu preciso assinar esse contrato, eu preciso fechar essa compra. E o pai movia mundos e fundos, pediu para trazer o presente mais caro, dava sempre o melhor para o filho, acreditando ser o melhor. E numa noite de Natal ele abriu o presente com a criança, um carro lindo, caro. E o menino brincou 5 minutos com aquele carrinho e largou. E o pai ficou encabulado com aquilo. E falou, pai, vem brincar comigo. Não, meu filho, mas eu te dei um presente, eu te dei um carro. Brinca com esse carro, só você tem esse presente. E o pai, mas meu filho, peraí, eu fiz tudo isso pra você e você simplesmente brincou 5 minutos, virou as costas e você não gostou do brinquedo? E o menino respondeu pro pai, pai, eu não quero esse brinquedo. Eu quero essa balinha que está dentro do seu bolso. Então, quando eu assisti essa palestra, foi muito uma virada de chave para mim também, porque eu me cobrava demais. Então, meu conselho, né, para as mães que passam por essas situações, esses desafios, né, que a vida coloca pra gente, essas oportunidades, é que seja simples, né, não se cobre tanto, mas esteja presente. O mínimo, aquele pouquinho de tempo que você se desliga do trabalho e dá atenção, faz toda a diferença. E no final das contas, a gente nunca vai saber se realmente essa educação que nós estamos dando é a correta. Os nossos pais acreditavam que a melhor educação que a gente podia receber era a que eles estavam dando. E hoje em dia, não é à toa que nós vamos para terapia, né, para descobrir aqueles pequenos gatilhos que estão fazendo a gente se sentir mal por algum motivo. Mas naquele momento, os nossos pais também achavam que era a melhor forma de nos criar. Então, esse é meu conselho. Seja leve, faça a sua relação com o trabalho e com a maternidade uma coisa simples. Não exija demais de você, não exija demais do seu filho, não exija demais do seu trabalho. É isso. Chegamos ao final de mais um podcast Elas Líderes. Agradecemos a audiência e não percam os próximos episódios. Até o próximo!